para o impeachment acontecer, entre outros fatores, tem uma coisa que é indispensável, que é a vontade do vice. Se o vice não quiser conspirar contra o presidente, não tem impeachment. No caso do golpe contra Dilma, o Temer conspirou contra Dilma, ele e o Eduardo Cunha, e eles deram um golpe na Dilma. No caso do impeachment do Collor, o Itamar Franco queria ser presidente, ele ajudou também a dar o impeachment no Collor. Mas, no caso do Bolsonaro, até então o Mourão ele se descola do governo, mas ele jamais conspirou contra o Bolsonaro. Mas tem uma coisa que está mudando muito de um mês para cá. Faz 2 semanas, exatamente 2 semanas, eu fiz um vídeo falando que o Mourão estava sendo aconselhado a renunciar. Queriam que o Mourão renunciasse. Por quê? Porque o Mourão ele é uma barreira que tem para o impeachment do Bolsonaro, porque muita gente não quer o Mourão. Deputados tanto de esquerda, quanto de direita, quanto principalmente o centrão, não querem o Mourão presidente. Então não tem como um impeachment de um presidente quando ninguém quer o vice. Só que o Mourão renunciando, sabe quem viraria presidente? Viraria o Arthur Lira, porque o Arthur Lira seria o vice do Bolsonaro e aí ele seria obrigado a convocar eleições indiretas se tivesse o impeachment do Bolsonaro. Então o Bolsonaro não teria mais o Mourão e a chance do impeachment aumentaria muito. Aí o Mourão já logo negou. Só que logo depois o Bolsonaro passou a humilhar o Mourão de novo e depois, agora essa semana teve a gota d'água, que pro Mourão ele falou, peraí, agora eu não posso nem mais me encontrar com os outros. Por quê? O Mourão se encontrou com o ministro do Barroso no dia e no horário em que o Bolsonaro estava fazendo aquele desfile de tanques de guerra. Ao saber disso, o Bolsonaro pediu o impeachment do Alexandre de Moraes e do Barroso. Quer dizer, o Mourão se encontra com alguém, o Bolsonaro pede o impeachment, retalha essa pessoa. Quer dizer, ele está cerceando até a liberdade de ir e vir do vice Mourão. Aí, isso é a gota d'água e a paciência do Mourão com o Bolsonaro tá por aqui e já acabou. Agora o Mourão tá vendo quais cartas ele tem na mesa e quais cartas ele pode deixar na manga. Eu vou falar disso aqui porque a paciência acabou completamente. Vou dar todos os detalhes, mas antes um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, também fora Mourão, fora Arthur Lira, fora todos esses bandidos, são todos assassinos, todos fascistas, genocidas. Se você é fora todos eles, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo. Olha, inscrever no canal é 1 segundo, hein? Embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever, ou às vezes fica no canto, depende do seu celular, do seu dispositivo, pode ficar aqui no canto da tela. Clique em inscrever, é de graça, é 1 segundo e você ajuda a oposição ao Bolsonaro. Quanto mais gente inscrita aqui, mais alcance a gente tem e mais a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Porque, eu sei, você sabe, o Bolsonaro trabalha com base em fake news. A nossa posição no Plantão Brasil também é feita nas ruas. Essa é a cidade de Salgueiro, Pernambuco. Hoje o Lula chegou em Pernambuco, a gente já está lá há muito tempo. Salgueiro, Pernambuco, esse é o nosso carro de som, denunciando os crimes do Bolsonaro. A gente está denunciando nas ruas de várias cidades do Brasil, em pelo menos 10 cidades por semana, no mínimo 10 cidades por semana a gente está rodando. E não é roda uma meia horinha não, é roda 3, 4 horas em cada cidade denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas, com carro de som, para que todo mundo escute. Denunciando que ele tentou roubar dinheiro com a vacina, que ele não quis comprar as outras vacinas, que ele roubou com a cloroquina, que o filho dele está cada vez mais rico, que a inflação, o desemprego e o desastre da economia são tudo isso culpa de Jair Bolsonaro. Quem quiser apoiar nossas ações, que a gente está indo para cima, viu? Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay e eu deixo as outras redes sociais, também o link do Spotify para quem quiser baixar a música fora Bolsonaro. Mas inscreva-se no canal e você já está ajudando muito. Nós somos aqui 500 mil pessoas no Plantão Brasil. Se fôssemos 5 milhões, 10 vezes mais, a gente não estava em 10 cidades, a gente estava em 100 cidades todas as semanas. A gente tirava o Bolsonaro nem que fosse na marra de lá do Palácio do Planalto. Então inscreva-se aí. Agora, vamos falar do fator Mourão. Olha, e no final do vídeo eu mostro aqui Salgueiro, em Pernambuco. Fator Mourão. Falei aqui faz 2 semanas. A paciência do Mourão acabou. Por quê? O Mourão foi lá para Angola. Aí ele não foi escalado. Eu vi muita gente da esquerda com medo, falando, olha, o Bolsonaro mandou o Mourão para defender os interesses da Universal em Angola. Nada disso. Eu até falei, gente, o Bolsonaro, se ele fosse mandar qualquer pessoa no mundo, ele mandaria qualquer um, menos o Mourão. A pessoa que menos mandaria era o Mourão. Mas o Mourão tentou agradar lá, deu uma entrevista, aí o tiro saiu pela culatra, o presidente de Angola rebateu, falou um monte lá da Universal, e aí o clima que já não era bom entre o Bolsonaro e o Mourão azedou ainda mais. Aí o Mourão, nos últimos meses, ele começou a dar entrevista sempre antagonizando com o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro falava, se não tiver voto impresso, não tem eleição. Chegava o Mourão 10 minutos depois e falava, é claro que vai ter eleição, gente, é claro que vai ter eleição. Isso é coisa do Congresso, o Congresso vai decidir, mas vai ter eleição sim, calma. Aí
O Bolsonaro sempre perdendo a moral com o Mourão. Aí o Bolsonaro falava que ele era a favor de uma coisa, o Mourão falava que ele era contra. Aí o Bolsonaro era contra não sei o que, o Mourão era a favor. O Mourão sempre dando declarações contra o Bolsonaro. Aí ele começou a dar entrevistas na mídia dizendo, olha, eu não sou chamado para reunião, eu não sei de nada do que está se passando no governo. E nisso a CPI estava começando e os crimes do governo Bolsonaro começaram a ser expostos. Porque até então a gente sabia dos crimes que o Bolsonaro ajudou a matar muita gente na pandemia, mas a gente não sabia dos detalhes dos crimes. Hoje sabemos de tudo, como o Bolsonaro tentou roubar dinheiro público, como funcionou a corrupção e como eles mataram deliberadamente os brasileiros. Tá. Aí o Mourão falava, não, mas eu não sou nem chamado para as reuniões, eu tô triste, o Bolsonaro não me chama para nada. Enquanto isso, o Bolsonaro ignorando a existência do Mourão. Quando ele falava isso, eu falei aqui, o Mourão ele tá se descolando da imagem do Bolsonaro. Ele tá dizendo, olha, toda essa sujeira aqui que aconteceu na pandemia, eu não estou envolvido. Por quê? Porque eu não sou nem chamado para reunião. Se eu não estou nem chamado para reunião, obviamente, a culpa de ter 500 mil mortes na pandemia não é minha, é de quem tá na reunião, do Braga Neto, do Bolsonaro, dos outros. Eu não. Ele continuou fazendo isso. Até que faz mais ou menos uns 15, 16 dias, foi no dia 30 de julho, 31 de julho, o Bolsonaro falou que ele comparou o Mourão a um cunhado. Ele falou, olha, o vice é igual ao cunhado, você não pode mandar embora. Só que tem uma coisa, o vice você escolhe. O Bolsonaro escolheu o Mourão. Aí ele falou que para a próxima eleição ele não vai escolher o vice assim às pressas e que vai ser alguém de confiança dele. Quer dizer, ele falou as duas coisas bem claras, ele deixou. A primeira é que ele queria, se pudesse, mandaria o Mourão embora. E a segunda é que o Mourão não será mais vice dele porque ele não confia no Mourão. Ele falou, tem que ser alguém que eu confio, vou escolher sem ser às pressas. Aí pegou mal, né? Pegou mal. O Mourão, que já estava sendo aconselhado a renunciar, esses conselhos começaram a ficar cada vez mais frequentes. Generais da ativa e da reserva dizendo, renuncia, Mourão, renuncia. Vamos ver se o Bolsonaro aguenta o tranco sozinho. Vai renuncie. Aí o Mourão já foi à mídia, falou, não vou renunciar. Só que o Bolsonaro volta a atacá-lo e agora é um ataque frontal e é uma coisa que fica uma coisa embaraçosa. Por quê? O Bolsonaro ele tem um problema com o Barroso, tá xingando o Barroso há muito tempo, tudo mais. Mas até então ele não tinha entrado com pedido de impeachment do Barroso. Aí aconteceram duas coisas que pode ser coincidência ou não. A primeira é que o Mourão foi conversar com o Barroso e foi justo no dia em que o Bolsonaro estava passando vergonha com os tanques. Ele achou que ia dar demonstração de força, foi o contrário, demonstração de fraqueza, uma vergonha total. Até o gabinete do ódio se calou sobre aquele, ele sente esquecer aquele dia. Tá, o dia dos tanques de guerra. O Mourão se encontrou com o Barroso e o Barroso foi perguntar para o Mourão, ô Mourão, tem chance de golpe? E o Mourão disse, não tem chance nenhuma. Tá, foi só essa conversa. Mas para o Bolsonaro, que tem paranoia, ele acha que o Mourão foi conspirar com o Barroso para dar um golpe no Bolsonaro. Ó, vamos dar um golpe aqui, eu assumo tudo mais. Aí o Bolsonaro fica naquela, opa, peraí. E junta isso com a prisão do Roberto Jefferson, que não tem nada a ver com o encontro do Mourão com o Barroso, os bolsonaristas começaram, eu falei aqui no vídeo, a pedir uma atitude enérgica do Bolsonaro. Eu falei, que bom que estão pedindo, que o Bolsonaro sempre dá um passo maior que a perna. Não falei isso? Quem acompanha o canal sabe. Eu falei isso faz 3 dias, 4 dias, até antes do Roberto Jefferson ser preso. Eu falei, o Bolsonaro vai ter que reagir. Aí quando ele foi preso, eu falei, ó, estão pedindo reação enérgica e ele vai dar um passo maior que a perna. Aí ele deu. O Bolsonaro decidiu, colocou nas redes sociais, ele até apagou do Twitter, mas está lá no Facebook, ele disse que vai pedir o impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes. É a primeira vez na história que um presidente da República pede impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal oficialmente. Ele vai pedir de 2. Passo maior que a perna. Por quê? Porque aí começou a circular em Brasília que o estopim para o Bolsonaro não foi a prisão do Roberto Jefferson, e sim o fato do Barroso conversar com o Mourão. Aí, peraí. Se o Mourão conversa com o ministro do STF, o Bolsonaro vai lá e pede impeachment desse ministro, é isso que vai acontecer. Então o Mourão é proibido, ele está proibido. O vice-presidente general Mourão está proibido de conversar com o ministro do STF, é isso. Então se o Mourão amanhã depois, ele é chamado para ir para casa do Fachin, ou ele chama, ô Fachin, vem aqui, quero conversar contigo. Ô Dias Toffoli, vem cá, eu tenho uma coisa para falar contigo. Ele não pode, porque o Bolsonaro vai pedir o impeachment deles. E agora, o clima que se dá entre os ministros do STF, que pelo menos o clima que poderia se dar é o seguinte, ó, não podemos mais conversar com o vice-presidente da República, porque senão o nosso estará na reta, porque o Bolsonaro vai pedir o nosso impeachment também. Aí imagina ministros do STJ, outros ministros de governo e outras figuras públicas de Brasília importantes dizendo, ó, peraí, quem conversa com o Mourão é retalhado pelo Bolsonaro, vamos isolar o Mourão. Quer dizer, uma tentativa do Bolsonaro, direta ou indiretamente, de isolar o Mourão. Aí é a gota d'água.
Por quê? Uma coisa é ele excluir das reuniões, ele falar mal do Mourão, ele falar que não confia indiretamente, ele não disse eu não confio no Mourão. Ele falou, o vice tem que ser alguém que você confia, 2022 eu vou escolher melhor, não vai ser uma escolha às pressas, não confia. Ele falar que não confia é uma coisa, ele dizer que queria mandar embora é uma coisa, mas agora ele começar a cercear os contatos do Mourão e tentar isolá-lo, aí ele passou de um limite, mas ele passou muito. E o pior, a briga não é só com o Mourão, e ninguém viu o lado do Mourão quando o Bolsonaro pediu impeachment, falou que ia pedir o impeachment do Barroso e do Alexandre. A gente viu o lado do Barroso e do Alexandre, que vão pra cima do Bolsonaro. Mas ninguém pensou, pô, e o Mourão, como é que o vice-presidente da República tá se sentindo quanto a isso? E agora vem à tona que o Mourão acabou completamente a paciência dele com o Bolsonaro. Então, se precisar conspirar contra o Bolsonaro, de agora em diante, o Mourão vê no Bolsonaro não um cara a quem ele deve qualquer tipo de eu tenho que agradecê-lo, alguma coisa assim. Não, ele vê o Bolsonaro como alguém que não gosta dele, que o trata mal e que está tentando humilhá-lo e isolá-lo em Brasília. Então, se ele precisar contra-atacar, de agora em diante o Mourão vai contra-atacar contra o Bolsonaro. E aí, ele tem na mesa algumas cartas. A primeira é ele realmente começar a dar entrevista na mídia, mais ou menos como o Temer começou a fazer mais ou menos uns 6, 7 meses antes do impeachment da Dilma, se colocando ali como presidenciável. E o Temer fez isso em dezembro de 2015, ele escreveu lá uma carta para Dilma, que ele endereçou para todo mundo, em que ele se colocava, eu estou aqui no golpismo contra você. Praticamente isso foi a carta do Temer contra a Dilma. Aí, o Mourão, ele pode começar a fazer o mesmo, essa é uma das cartas dele na manga, começar a realmente conspirar para derrubar o Bolsonaro e tentar se colocar como alguém, gente, eu não sou fascista. Eu sei que é, você também saiba, ele é. Mas ele pode tentar se pintar com aquela tinta de que não é fascista. O pessoal lavajatista, Sérgio Moro, antagonista, cruzou esse pessoal aí que tem uma boa parte da elite que estão com eles, esse pessoal adora a solução Mourão, eles a adoram. Para eles, o que seria perfeito para eles era o Bolsonaro cair o quanto antes, mas o quanto antes mesmo, se puder amanhã, o Mourão assumir, fazer um governo bem mais ou menos, porque mais ou menos já é muito melhor do que o Bolsonaro, e aí o Mourão indica alguém para a eleição, algum dos deles, alguém do lado deles ali, e fala, esse aqui é o meu candidato, eu vou tentar ser governador no Rio, alguma coisa assim, esse aqui é o meu candidato, votem nele para presidente, aí esse cara tem alguma chance de ganhar do Lula. Esse é o plano de uma boa parte do círculo político. Mas falta combinar com o Mourão, agora tá mais fácil combinar com o Mourão, porque até então ele estava fiel ao Bolsonaro, agora ele sabe que não deve lealdade nenhuma. E a outra carta na manga do Mourão é renúncia. Por que renúncia? Porque renúncia, se o Bolsonaro sofre impeachment, o cargo de presidente e de vice-presidente ficam vagos. Cargo de presidente e vice vagos, o Brasil é obrigado a convocar eleições indiretas. Se eleições indiretas, aí, eu vou te falar. Hoje, ganharia o Arthur Lira? Não sei, porque muitos dos que votaram no Arthur Lira, em fevereiro, com o Bolsolão rolando, hoje não votariam, ainda mais se o Bolsonaro não fosse presidente. Então, seria uma coisa completamente inesperada quem assumiria. Muito provavelmente alguém do Centrão, mas não sabe se alguém do Centrão ligado ao Rodrigo Maia, ao pessoal do Dória, Rodrigo Maia, mercado financeiro, esses aí, que é o pessoal da terceira via, ou se alguém ligado ao Arthur Lira. Mas, olha, Brasília ia estremecer. Então, o Mourão tem essas cartas na mesa, ele agora pode começar a contra-atacar contra o Bolsonaro, e não tenha dúvidas de que ele vai começar a contra-atacar contra o Bolsonaro. Ainda mais porque, segundo o próprio Mourão, quando ele conversa com o Bolsonaro o trata normalmente, o trata educadamente, como se nada tivesse acontecido. E aí tá rolando em Brasília tá todo mundo falando disso, saiu em 3, 4 locais diferentes na mídia, eu não sei se é verdade, mas se for, ótimo, eu vou dar risada. Que quando o Bolsonaro falou que o Mourão é igual cunhado, que ele não pode mandar embora, o Mourão respondeu pro Bolsonaro assim, Mourão para presidente. Quer dizer, não vou embora não, fico aqui, Mourão para presidente, e o Bolsonaro ficou até atônito assim, peraí, o que esse cara tá falando? Quer dizer, o Mourão vai começar a tirar as asinhas de fora, vamos ver, porque nessa série chamada Brasil, que põe a Netflix no chão, essa série chamada Brasil, agora tem mais um personagem que tá voltando para a nova temporada, que é o Mourão. Vamos ver agora o que acontece, porque o Bolsonaro já está com motivos suficientes para se desesperar. O que ele não imaginava é que talvez agora ele comece a ter um vice que vai conspirar contra ele abertamente. Vamos ver os próximos episódios. E aqui é o nosso carro de som em Salgueiro.
E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta: é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Bolsonaro tá envolvido em esquema de corrupção. Aqui um trecho de Salgueiro, em Pernambuco, indo para cima deles. A gente continua indo para cima desse desgoverno. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa sempre o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais. Se você tiver no seu celular, pare, ou no computador, pare o que você está fazendo agora, vai no primeiro comentário e siga-me em todas as redes sociais. Vamos para cima desses malditos que eles estão caindo. Falou!